A paz do Senhor, seja bem-vindo a EBD em Foco, meu nome é Herberson e nesse vídeo eu quero falar sobre livros para professores da Escola Bíblica Dominical. Isso mesmo, uma das maneiras de você, que é professor da EBD, melhorar como professor, ser um professor melhor, ser um professor de excelência, exercer esse dom que Deus te deu com excelência, é lendo livros. Ou seja, ler livros é uma maneira de você aprimorar mais sobre como servir ao Senhor na área de educação, ministrando aulas e transformando vidas através do ensino da palavra de Deus. Então, ler livros, fazer cursos, enfim, seja online, seja presencial, tudo isso ajuda. Então, eu vou focar aqui na questão dos livros. Então, eu vou indicar aqui alguns livros. Eu já fiz alguns vídeos sobre livros de forma mais geral, tipo assim, livros que são importantes para o professor da EBD. Então, nesse vídeo que eu fiz sobre esses livros, eu vou até deixar o link aí, eu indico livros, tipo assim, um livro de hermenêutica, um livro de teologia sistemática, ou seja, são livros que são importantes para o professor da EBD. Nesse vídeo eu vou fazer um pouco diferente. Nesse vídeo eu vou falar de livros que foram escritos especificamente para professores da EBD. Tipo assim, um livro de hermenêutica é importante para o professor da EBD? Mas não foi escrito para o professor da EBD. Então, assim, eu vou indicar aqui livros de educadores cristãos, pessoas que trabalham com educação cristã, que escreveram livros, e esses livros são importantes porque eles vão te ajudar a melhorar como professor. Vale ressaltar também que a minha intenção aqui é só indicar o livro para que você depois tome a decisão de comprar o livro. Eu não vendo livros, eu não trabalho com venda de livros, não tenho link, não tenho parceria com nenhum desses escritores, nenhuma dessas editoras, ou seja, são livros que eu comprei, que eu li, achei interessante e vou indicar. Somente isso. Então não fique pensando que esse vídeo aqui é um vídeo de propaganda. Não é um vídeo de propaganda, são livros que eu realmente indico porque eu acredito que esses livros vão te ajudar, porque esses livros me ajudaram. Muita coisa que tem hoje no EBD em Foco, de vídeo, de curso, de aula, eu tirei desses livros. Então, é por isso que eu indico. E uma maneira também que eu vou fazer aqui, para indicar esses livros, eu tenho aqui alguns livros em cima da mesa aqui, então eu vou pegando aqui aos poucos, indicar livros do essencial, do mais essencial até o, não vou dizer assim, o menos essencial, mas tipo assim, vamos supor que você não tem muito tempo para ler. Não tenho tempo para ler, só 2 livros para mim está mais do que bom. Então, eu vou indicar os 2 mais essenciais. Se não tenho dinheiro para comprar muitos livros, então esses 2 que eu vou indicar primeiro são os mais essenciais. Então vai ser nessa ordem. Tipo assim, se você for comprar, eu indico você comprar na ordem que eu vou apresentar aqui, certo? Então vamos lá. O primeiro livro que eu vou indicar, o livro que eu considero assim, essencial para um professor da EBD, é o livro do professor Marcos Tuller. Marcos Tuller é um teólogo da Assembleia de Deus, trabalha com educação cristã há muitos anos, Ensino Participativo na Escola Dominical. Esse livro aqui, ele é um livro que ele vai fazer uma abordagem onde ele incentiva o professor a dar uma aula onde o aluno participa. Não é aquela aula onde o professor chega na sala de aula, é dono do conhecimento, ele manda, ele fala do começo ao fim, termina a aula, ele vai embora e fica por isso mesmo. Essa aula, esse tipo de aula não traz edificação, não traz conhecimento, não traz transformação. Então ele combate esse tipo de aula, ele incentiva, ele ensina aqui nesse livro como que você ministra uma aula participativa, onde os seus alunos vão interagir e vão aprender com o professor, uns com os outros, onde o professor leva em consideração o que o aluno já sabe, a realidade do aluno. Então ele incentiva essa aula participativa. Então talvez esse seja um dos maiores problemas do ensino na Escola Bíblica Dominical, porque muitos professores não têm essa preocupação de participar, de envolver o aluno na aula. Por isso eu indico esse livro, Ensino Participativo na Escola Dominical, Marcos Tuller. O outro livro, o segundo livro que eu considero essencial, é esse aqui, Socorro, Sou Professor da Escola Dominical, do Lécio Dornas. Esse livro, ele é um livro muito bom também. O pastor Lécio Dornas é pastor da Igreja Batista, ele trabalha na área de educação cristã da Igreja Batista há muitos anos, e ele escreveu esse livro onde ele dá um passo a passo para o professor da EBD chegar na sala de aula, ou seja, ele começa desde a preparação da aula, você prepara a aula antes, depois você chega na sala de aula, você tem um passo a passo de como ministrar uma boa aula, ele fala do plano de aula, ele vai dar algumas dicas de dinâmica, de didática, enfim, é um livro muito bom, é um livro que eu recomendo também. Então, assim, se você tiver condições de comprar só 2 livros, ou só pode ler 2 livros pela questão de tempo, você não tem tempo para ler muito, eu indico esses 2 livros aqui, do Marcos Tuller e do Lécio Dornas. Agora eu vou indicar mais 3 livros,
três livros agora, né, nessa segunda categoria, ou seja, uma vez que você passou aquela primeira categoria dos mais essenciais, vamos para essa segunda categoria, que são os outros livros também que eu considero muito essenciais. Mas eu não recomendo você começar por eles, começa por aqueles que eu indiquei de início. Esses outros são, primeiro, dois livros da Marlene Lefebvre, Estilos de Aprendizagem, esse aqui, e Métodos Criativos de Ensino. Esses dois livros eles têm que ser estudados juntos, ou seja, nessa ordem. Primeiro, estilo de aprendizagem, depois métodos criativos. Você pode fazer essa ordem que é muito melhor. Porque nesse estilo de aprendizagem, ela vai apresentar os 4 estilos de aprendizagem, que são os 4 tipos de alunos que existem. São o aluno interativo, o aluno analítico, o aluno pragmático e o dinâmico. Então ela aborda essa questão dos estilos de aprendizagem, ensina como que você ministra uma aula para atingir cada estilo de aprendizagem, fala de dinâmicas para cada um desses estilos de aprendizagem e ela se aprofunda nessas dinâmicas nesse aqui, métodos criativos de ensino. Então nesse aqui ela fala dos estilos, fala como é uma aula para cada estilo e fala um pouco de dinâmicas, mas ela se aprofunda mais em dinâmicas nesse aqui. São dois livros um pouco pesados, um pouco grossos, mais de 400 páginas, mas que são livros para ser estudados, não é só para você sentar e ler, mas você estudar, você ter eles como um manual. Então eles são um pouco mais avançados, mas são muito bons também de você ter esses livros. Tem um outro livro que esclarece bastante a questão dos estilos de aprendizagem, é esse aqui, Alcance Todos os Seus Alunos, Clancy Hayes. Ou seja, esse livro aqui, ele faz uma abordagem um pouquinho diferente da Marlene, mas ele cita a Marlene, inclusive, né, em alguns trechos aqui. Então é um livro também que esclarece bastante sobre a questão do estilo de aprendizagem. Então, passando esse segundo nível, né, ou seja, são os livros um pouco mais assim, completos, mais pesados, que eu não recomendo começar por eles, mas são livros bons, né, ou seja, não é que você nunca, não, tipo assim, eu nunca vou ler um livro desse que eu nunca vou entender. Não, é um livro que tem uma linguagem fácil, é um livro que dá para você entender, mas eu digo assim, para o educador cristão que quer melhorar, é bom ir no passo a passo, né? Então vamos lá. Terceira categoria. A terceira categoria de livros é sobre livros que coloca assim, educação cristã de uma forma mais geral, né? Então eles vão abordar vários aspectos da educação cristã. Então são livros, esse aqui é As 7 Leis do Ensino, As 7 Leis do Ensino. Já ouvi falar em um chamado As 7 Leis da Aprendizagem, eu só não li ainda, só ouvi falar, né? Então eu só citar aqui. A Educação Cristã, né? Uma Jornada para Toda a Vida, esse outro livro que eu indico. Tem outro aqui do Marcus Tuller, né? Ou seja, eu indiquei do Marcus Tuller no começo, Manual do Professor da Escola Bíblica Dominical, e também do Marcus Tuller, Abordagens Práticas da Pedagogia Cristã. Então, esses livros, eles vão te dar uma visão geral da educação cristã, vão falar de classes, das classes, vão falar de superintendência, vão falar de algumas qualidades do professor da EBD, a organização da EBD, vão falar da educação cristã como um todo, as 7 leis do ensino, por exemplo, vai dar algumas dicas sobre como ensinar melhor, vai abordar essas 7 leis. Então são livros que, se você não tiver cuidado, você termina a leitura e você não coloca nada em prática. Você fica assim, nossa, legal, bacana, mas o que eu coloco em prática aqui? Então você tem que ler com cuidado. Por isso que eu indico eles por último, é uma terceira categoria, já é um nível que eu considero um pouco mais avançado. Porque essas duas categorias que eu indiquei, eles são bem mais práticos, viu? Você lê e já vai colocando em prática. Essa terceira categoria já tem um pouco mais de teoria, para depois você identificar o que deve ser colocado em prática. E uma quarta categoria que eu coloco, que eu gosto de indicar também, são livros motivacionais para professores da EBD. Como assim motivacionais? São livros que trazem lições que te motivam a ministrar uma aula diferenciada. Tipo assim, esse aqui, 24 segredos que podem ajudá-lo a mudar vidas, né? Professor de escola dominical. Esse é o título grande aqui, de professor de escola dominical, e esse aqui de baixo, 24 segredos que ajudam a mudar a vida. Ou seja, são 24 lições, então são lições pequenininhas, ele vai passando uma por uma, e tem muita coisa boa, motiva bastante. Esse outro aqui, minutos de motivação para professores, da EBD, no caso, ele fala só para professores, mas o foco dele são educadores cristãos como um todo, professor da EBD. E esse outro aqui, também que é bem interessante, 101 ideias criativas para professores. Então esse aqui de ideias criativas, ele é um livro também que te motiva a colocar em prática algumas coisas diferenciadas, algumas dinâmicas em sala de aula, né? Então eu indico esses outros livros, a questão motivacional, certo? Então, esses são os livros que eu indico.
Tem outros aqui que eu poderia estar indicando, mas eu considero alguns livros assim muito teóricos, muito complexos, que eu acho que não vão acrescentar muito para o professor DBD, a não ser que ele queira depois se aprofundar mais no tema, né? Então, tem alguns livros de pedagogia um pouco mais pesado, falando da aprendizagem, teorias da aprendizagem. Aí eu já considero assim, livros até um pouco acadêmicos, né? Mas para o professor DBD do dia a dia, esses aqui que eu indiquei, eles são muito bons. Então é isso. Você que é professor DBD e quer se capacitar, quer ministrar uma aula de excelência, quer ser um professor melhor, né? Procure comprar livros, procure ler, procure estudar. Nós temos também dentro do EBD em Foco um curso de capacitação para professores DBD que querem ministrar uma aula de excelência. Então eu pego todos esses livros aqui, mais os livros de hermenêutica, os livros de gestão de tempo, livro de teologia sistemática, ou seja, eu pego tudo isso e monto um curso, montei, na verdade, um curso completo para professor da EBD, e onde esse curso tem aulas gravadas, aulas ao vivo, lá você aprende também, eu dou detalhes de muita coisa lá. Então acesse o site do EBD em Foco, ebdemfoco.com, que você vai acessar o nosso conteúdo para lições de EBD e também de cursos de capacitação. A paz do Senhor, até a próxima.